Amém. Vamos fechar os nossos olhos, orar ao Senhor. Pai, o Senhor sabe o estado em que a gente se encontra aqui. Eu e alguns irmãos, nós fizemos prova, nós utilizamos, gastamos esse dia, Senhor, numa preparação, nos colocando, Senhor, à prova, mas que o Senhor traga paz ao nosso coração, recupere a voz da Rebeca, recupere a energia de cada um aqui, Senhor, porque nós não temos condições, Senhor, de procurar refrigério, procurar descanso, Senhor, em qualquer outro lugar que não seja diante da Tua presença, Pai. E a Tua palavra nos diz isso, Senhor, que quando nós estamos cansados, aflitos, que nós devemos não esmorecer, mas olhar para cima, Senhor, e renovar as nossas forças como a águia, Senhor. O Senhor faz isso conosco. E é nessa atitude de adoração, Senhor, que eu te peço, para que o Senhor nos abençoe, Senhor, coloca a minha vida, Senhor, me abençoe, que esse estado, Senhor, seja só
um detalhe, Senhor, porque o importante é a glorificação do Teu nome, Senhor. E estamos todos aqui, Senhor, alegres e felizes, porque sabemos que o Senhor nos escolheu, sabemos que o Senhor nos deu paz e nos deu vida em abundância, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Pai. Amém. Teus pés, Senhor, por saberes quem sou, eu sofri minha história, prova o meu coração, Senhor, ainda nem se fez manhã, eis-me aqui. Foge o sono, é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor, nas suas ondas e a luz nasce em mim. É tão bom saber que estás aqui, Senhor. É tão bom saber que estás aqui, Senhor. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus,
tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de meu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Nos preparando para a mensagem dessa noite, cantar sobre o grande dia que veremos o nosso Senhor, dia em que nós, como igreja, seremos levados até a presença da glória de Deus, até quando seremos encontrados por Deus, momento da nossa chegada, onde Ele de braços abertos receberá a sua esposa, onde Ele receberá de braços abertos os seus filhos, os seus servos, a quem Ele deu a vida, para que nós pudéssemos ter esse momento glorioso. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria,
Amém, amém. Louvo a Deus pelo grupo, pelo louvor, pelo empenho dos irmãos envolvidos na obra de Deus. É um ministério importantíssimo, é o ministério do louvor, da adoração. Quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em Gênesis, no capítulo 27, no versículo 41. Gênesis, capítulo 27, versículo 41. Vamos nos colocar em pé reverentemente diante da leitura da palavra do Senhor. Todos encontraram? Gênesis 27, 41. Diz assim a palavra do Senhor. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua presença nesse momento. E pedimos a ação do Senhor para que possamos compreender a sua palavra, possamos aplicar a sua palavra na nossa vida. Nós colocamos diante do Senhor isso. Pedimos a unção para falar e para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Esaú tinha acabado de perder porque vendeu, ele vendeu o seu direito de primogenitura e como se fosse um software baixado lá um download lá no seu coração de mágoa, de ressentimento em relação ao seu irmão Jacó. Diz a palavra de Deus que quando ele viu o seu irmão abençoado e toda aquela situação, porque não foi muito legal o que aconteceu, tanto que Jacó teve que fugir. Nós falamos sobre isso ontem.
Mas Esaú permitiu que dentro do seu coração se alojasse um ressentimento, uma mágoa tão profunda que ele planeja. O planejamento dele era: vou esperar o meu pai, que já está velho, já estava cego, né? Lembram? Ele vai morrer. E nos dias do luto do meu pai, matarei Jacó, o meu irmão. Ressentimento, mágoa, que ele permitiu invadir o seu coração. Muitas vezes acontece isso mesmo, né? Ressentimento, mágoa, quando somos traídos, feridos, machucados por situações e circunstâncias, por pessoas próximas, né? Jacó era irmão. E aconteceu tudo isso na sua vida, né? Muitas vezes acontece conosco, a gente nem quer, mas se estabelece no nosso coração um ressentimento. Naquele momento parece, às vezes, pequeno, mas o potencial de um ressentimento, o potencial de uma mágoa é maior do que nós podemos imaginar. Por isso que a Bíblia diz: concilia-te com o teu irmão enquanto você está no caminho com ele, antes que ele te leve aos tribunais. Quem que falou isso? Foi Jesus, né? Tem que resolver as coisas. Na medida que você mantém aquelas questões sem tratar, você está trazendo prejuízos para a sua vida, para o seu coração, para a vida daquelas pessoas mais próximas de você, para a vida da tua família, para a vida também das próximas gerações, né? Abra sua Bíblia agora em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 15. Hebreus 12, versículo 15. Porque nós vamos ver as implicações de você guardar ressentimento, de você guardar mágoa. Por mais que você possa dizer: eu tenho razão, e Esaú, ele podia dizer: eu tenho razão. Se bem que Jacó também poderia dizer que tinha razão, porque ele fez uma negociação. Esaú aceitou. Tá? Alguém já falou que se você tiver um carrinho de rolimã e quiser propor para alguém que tem uma Ferrari para uma troca, mano a mano, e a pessoa aceitar ficar com o teu carrinho de rolimã, e você ficar com a Ferrari dele, é justo, porque foi uma negociação, foi basicamente o que aconteceu, né? Esaú rejeitou a bênção, trocou por uma lentilha. Mas depois veio a mágoa, né? E diz a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, diz assim, ó: tendo cuidado de que ninguém seja privado da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú tentou reconquistar a bênção. Depois que ele viu a burrada que ele fez, né? Imagine, hoje em dia era para nós dizermos assim: Senhor,
Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. Não era? E como é que nós falamos? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Toda uma nação veio ali, em decorrência disso. Interessante. A verdade é que Esaú ficou muito magoado. E aqui, quando fala de raiz de amargura, o primeiro exemplo no versículo seguinte é Esaú. Que nenhuma raiz de amargura brote, porque a raiz ela vai se alojando e vai enfiando as suas... como é que fala? Suas pontas, vai enraizando, vai entrando profundamente, vai tomando conta de tudo. E nós não devemos permitir, porque por essa raiz de amargura, você é afetado, seu corpo é afetado, suas emoções são afetadas, sua vida espiritual é afetada. Por quê? Porque algo que não deveria estar ali, no seu coração, se mantém como um câncer, que vai aumentando e criando metástases. Tem questões que precisam ser tratadas. Tem um psicanalista chamado Carl Gustav Jung. Ele é o pai da psicanálise analítica, né? E ele ensina que dentro de nós, no nosso interior, lá no nosso inconsciente, tem uma sombra. E é uma sombra que se manifesta. Nós não temos domínio sobre ela, mas ela se manifesta. E dentro dessa sombra estão todos os nossos traumas. Quando nós fomos rejeitados na infância, quando nós fomos surrados sem razão e nós nos sentimos então injustiçados, está lá, tudo guardado. E o nosso cérebro, ele não discerne o tempo. Ele não vê, olha, isso aconteceu quando você era criancinha. Não, ele está vendo como se fosse agora. Quando você foi zoado na escola, quando você passou por bullying. Hoje em dia é bullying, né? No meu tempo era... No meu tempo nem sei o que era, porque era normal um zombar do outro e fazer um monte de coisas. E muitas vezes tinha aquele que era o cara da classe, que era como a Carrie, a estranha, né? Aquele que era deixado de lado, que tudo que ele fazia era errado, que era motivo de chacota, que na hora do futebol era o último a ser escolhido, que o pessoal colocava copo de água na carteira para ele sentar no molhado, e daí dava risada. E todas essas coisas vão lá para a sombra, vão lá para o inconsciente. E as coisas boas também estão lá nessa sombra. Os elogios. Só que no dia a dia, o que acontece? A Bia é zoada na escola, né? Bastante lá, quando era pequena, não sei, tá? E dela lembra nitidamente, a menina que me zoava era desse jeito. E daí entra alguém na igreja, que é a cara daquela menina. Não é a menina, mas é a cara daquela menina. E dela olha assim, não gostei daquela menina. E o Marcos pergunta, por quê? E a Bia diz, não sei. Como dizem popularmente, o santo não cruzou. Mas, está vindo. As amarguras, Ou quando a gente passa muita necessidade na infância,
né? Tem que comer aquele mingau ralo, tem que comer açúcar direto, que não tem doce, né? Daí pega aquele açúcar na colher e põe na boca, e fica aquelas marcas. Daí, depois da sombra, emerge na vida adulta uma compulsão por doce, uma tentativa de compensar. Quando é muito humilhado, normalmente a pessoa emerge da sua sombra a arrogância. A maior parte dos arrogantes, sabe aquelas pessoas que estão com o narizão empinado, que te olha de cima para baixo, que te vê como se você fosse inferior? Normalmente é defesa. Ela se sentia inferiorizada, ela se sentia pequena, ela se sentia mal quando era criança, e agora adulta, cada vez que ela entra no ambiente, ela tem que provar para si mesma, para o mundo, para as pessoas, para a família, para os amigos, que ela é boa. Mas o sofrimento, ele continua lá dentro. E tudo que você odeia em você mesmo, você enxerga nos outros. Quando você olha uma pessoa que tem as características que você odeia em você mesmo, são as suas fraquezas, você olha e enxerga essas características no outro. Emerge das sombras. E você fala mal daquele cara. Pense aí, a pessoa que você mais fala mal. Sabe quem que é essa pessoa? É você. Tudo que você odeia em si mesmo, você enxerga nela. Quando você fala mal de alguém, muito mal de alguém, a pessoa que percebe essas questões sabe, olha, é ali que ele é fraco. É ali que ele é doente. É ali que ele precisa de tratamento. Naquilo que ele enxerga nos outros. Raiz de amargura, marcas, cicatrizes, resultado do que aconteceu e te frustrou, resultado das suas inseguranças na infância, principalmente, resultado da sua baixa autoestima quando era adolescente, pré-adolescente, tudo emerge. E o problema é que você transfere tudo isso, sabe para quem? Para os seus filhos. Sabe? Toda insegurança. Você, por exemplo, passou uma infância com muita insegurança financeira, morava num lugar difícil, com goteira e tal, e daí os seus filhos, você fala assim, olha, o mundo, filho, é muito inseguro, tá? O mundo é muito perigoso. As pessoas não são confiáveis, meu filho. A qualquer momento, meu filho, você pode ser traído. Em cada esquina tem um perigo. E quando tudo está bem, meu filho, pode ter certeza que a qualquer momento você vai escorregar e cair. E se você está firme no trabalho, logo você pode ser demitido. Você transfere as suas inseguranças, seus medos, seus traumas. Você fala sobre isso, você respira isso. E daí aquela criança cresce com medo. Se você cresce com baixa autoestima,
Você vive precisando que alguém te valide. Sabe o que é validação? É você vive perguntando, a Bia para o Marcos, ela precisa de validação. Marcos, eu estou bonita. Ele fala assim, tá linda. Só que quem precisa de validação é que nem uma esponja que a água vai... A esponja ela seca rápido. Daí passou 1 hora. Marcos, estou bonita. Você está linda. Daí a esponja enche de novo, né? Daí, e a pessoa fica num eterno, ou numa eterna necessidade de ser validada. Eu toquei bem, eu cantei bem, eu preguei bem. Daí no dia seguinte, eu preguei bem, eu cantei bem. E essa esponja está sempre seca. É como se você quisesse preencher um balde furado com água. Você é o balde furado. E não vai ter água suficiente no universo para fazer com que você se sinta minimamente aceitável. Porque você não se aceita. A gente transfere para os filhos. É muito bom o elogio, claro que é. Mas você não pode depender dele. Para viver. E Jesus ele resolveu isso porque ele nos colocou numa posição de dignidade, né? Nós éramos escravos, agora somos livres. Nós éramos perdidos, agora estamos salvos. Fomos achados pela graça de Deus. Nós éramos destinados ao inferno, agora somos membros da família de Deus. Jesus ele nos eleva a uma condição onde nós não precisamos de nada mais senão olharmos para Jesus e reconhecermos que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o nosso valor é inquestionável. Jesus era especialista em elevar a estima. É interessante que eu vou falar uma coisa, as mulheres não fiquem bravas comigo, por favor, tá? Na época de Jesus, o testemunho de uma mulher a respeito de qualquer coisa era equivalente ao testemunho de um escravo, de um cachorro, sabe? A culpa não é minha. Então, por exemplo, no tribunal, levava um homem para ser testemunha, não uma mulher. Se você levasse uma mulher para testemunhar, você já perdia ponto, porque não tinha valor nenhum o testemunho dela. Provavelmente era mentira. Sabe o que Jesus fez? Quando ele ressuscitou? Primeiro, ele apareceu para ser testemunha da ressurreição. Foi para uma mulher. Estão entendendo? Era a palavra daquela mulher que ia ser o parâmetro, a base do testemunho da sua ressurreição, porque Jesus, ele nos eleva. E Jesus é aquele que... Uma vez eu fui convidado para pregar no Banco do Brasil, no Dia das Mulheres, é Dia Internacional das Mulheres. Cheguei lá no Banco do Brasil, tinha um salão e tinha diversas fotos, assim, pôster, né? De mulheres e homens que foram importantes para a emancipação e a aceitação das mulheres no mundo. E eu iniciei a minha palestra dizendo, olha, eu andei, que nem Paulo no Areópago, e vi muitas figuras importantes, né?
para a elevação do papel da mulher. Mas dentre todas essas figuras, está faltando uma. E eu tive a oportunidade de pregar sobre Jesus e como ele elevou o papel da mulher. Sabe, quando a gente se permite ser dominado por essa sombra, nós já começamos a vida em prejuízo, né? Porque o problema da sombra, sabe o que é? É que o Mateus tem uma sombra, certo? Tem traumas, o pai dele errou muito, a mãe dele errou muito, e às vezes na escola aconteceram coisas, ele tem lá aquelas questões que precisam ser tratadas, né? Todo mundo tem. E a Fernanda também tem a sombra dela. E daí os dois casam. Então, quando há o casamento, é o Mateus com a sombra dele e a Fernanda com a sombra dela. Os irmãos, a imaginar a confusão e a necessidade da graça, a necessidade do Espírito Santo, a necessidade da cura espiritual, a necessidade dessas raízes profundas virem à tona, serem percebidas, serem incorporadas no entendimento e na vida, e a partir dali todas essas coisas tratadas pelo bálsamo da graça de Deus e do Espírito Santo agindo ali, para que haja a felicidade que nós vemos estampada no rosto de cada um. Que nenhuma raiz de amargura brote, se aprofunde, perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Será que Esaú contaminou alguém? Na verdade, a mágoa de Esaú contaminou todos aqueles que vieram depois dele. Porque Esaú acabou ganhando um apelido, um nome novo, que é Edom. O guisado era vermelho, daí olharam para a cara dele, vermelho agora, né? Porque ele trocou a bênção por um guisado vermelho, né? E daí agora o nome dele é vermelho, Edom, vermelho. E daí surge um povo, como que é o nome do povo que surgiu de Esaú? Os edomitas, né? E esses edomitas carregaram na sua história a sombra de Edom, carregaram na história as frustrações de Edom, de Esaú. Vamos ver. Abra sua Bíblia em Obadias. Obadias é um livro que a gente leva uns 10 minutos para encontrar, né? Então, no livro de Obadias, que tem um capítulo só, né? Nós vamos encontrar as consequências se você não trata a tua sombra, se você não trata o seu interior, se você não arrebenta, não coloca lá um pesticida nessas raízes que se infiltram, que se emaranham no seu interior. O que acontece? Centenas de anos depois, um povo tem os problemas resultantes dessa raiz de amargura. Obadias, no capítulo 1, todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Lembram ontem lá? Ó, parabéns, os irmãos foram bem.
Quem não encontrou, diga... Não encontrou, Israel? Tá bom. Vamos ler, diz assim, ó. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo, levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz. Deus está falando agora para os edomitas. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Se te levares como a águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Primeira sombra que nós encontramos aqui é a sombra do orgulho, da arrogância. Os irmãos percebem, Esaú foi enganado, Esaú foi humilhado, Esaú foi colocado em segundo lugar, tendo o direito de ser o primeiro. Esaú, ele era tão terrível, que quando ele descobriu que a mãe dele, o pai dele, não queria de jeito nenhum que os seus filhos se casassem com mulheres ali dos povos vizinhos, diz que ele, sabendo disso, ele saiu e pegou 2 esposas, iduméias. E diz o texto que elas eram um amargor de espírito para a sua mãe. Ele era confrontador, porque ele foi enganado. Porque ele foi humilhado, então ele tinha que provar para todo mundo que ele era grande. Isso foi se passando de geração em geração. E o povo dele que morava no Monte Seir era um povo arrogante, era um povo soberbo, era um povo que achava que a sua alta morada no Monte Seir, que era uma fortaleza natural cheia de cavernas, onde eles viam os inimigos de longe, que ninguém os derrubaria daquela montanha. Daí Deus diz, tá bom, você vai ver. Ainda que faças o teu ninho lá nas estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. O seu orgulho é prova da sua pequenez. O seu orgulho é prova de quanto você está lutando para provar que é grande. Tem um ditado chinês que diz que tiraram as penas do pavão e era um franguinho. O pavão, ele fica grande para ostentar a sua beleza. Tira as penas, é um franguinho. E a gente não precisa ser nem maior nem menor do que somos. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Jesus, ou melhor, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele diz assim, ninguém tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas cada um pense sobre si mesmo moderadamente, conforme a medida da fé que foi distribuída para todos os santos. Você só tem que ser você. Nem mais,
nem menos. A soberba do teu coração te enganou, você que habita no alto das montanhas, e que diz, farei a minha morada nas estrelas, ainda que faças, dali te derrubarei, diz o Senhor. A segunda coisa está no versículo 5, olha só o que diz, interessante. Se viessem a ti ladrões ou roubadores, como estás destruído, não furtariam apenas o que bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, e como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Por quê? Porque quem tem lá na sua sombra a miséria de ter perdido, de ter mendigado um prato de lentilha, tem também no seu coração a compulsão da exploração dos outros. De levar vantagem. Aqui fala, olha, tudo que você segura, você vai perder. Porque os ladrões virão e pegarão todos os seus bens. Aquilo no que você confia. Por quê? Porque você não deixa sequer o rabisco para aquele que está vindo atrás. Tem uma lei no Novo Testamento que diz que quando você for fazer a colheita, o que você tem que fazer? Tem que derrubar parte da sua colheita no chão, para que os pobres venham e se abasteçam. Por isso que diz, se os vindimadores vierem, eles não deixam cair alguns cachos, mas você retém, devido à sua insegurança. No 7, o que diz? Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Os edomitas começaram a ter segurança nos confederados, nos amigos. Sabe, a gente aprende aqui, na vida desse povo dos edomitas, que não adianta você confiar na sua morada inexpugnável. Não adianta você confiar na sua colheita, que você não divide com ninguém. E não adianta você pôr a sua confiança nos seus amigos, se a tua confiança não está estabelecida em Deus. No versículo 8 diz assim: e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. Existe uma ação compensatória, né? Quando você foi burro o suficiente para vender a tua primogenitura, quando você fez um péssimo negócio, depois você quer compensar pela sabedoria, né? E você quer estar lá em cima na sabedoria. E Deus fala, teus sábios, perecerão. No versículo 9, diz assim, os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Os valentes, você confia no exército, você confia na sabedoria, você confia nas riquezas, você confia na tua alta morada,
Você confia nos amigos. Mas o que nós aprendemos na palavra? Devemos confiar no Senhor. Tem um salmo muito bonito que diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no Senhor. O Senhor é a nossa força. Tem uma palavra linda de Zacarias também que diz o quê? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Esaú estava na contramão de tudo isso. Confiava no exército, na sabedoria, nas riquezas, na sua alta morada, nos seus amigos. E aquilo era resultado de algo que tinha acontecido há muito tempo. Como que nós sabemos disso? Está no versículo seguinte, no 10. Tudo isso acontecendo na vida de um povo. Por quê? Está no versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. É aquele conflito Jacó e Esaú, né? Até hoje está acontecendo. Mas olha bem, e olha assim o conflito como é que era. Olha o versículo 11. No dia em que estivesse em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército, e os estranhos entraram pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. É quando ele se alegrava com a desgraça do irmão. Sabe quando nós temos uma sombra lá dentro do nosso ser, e ela emerge cada vez que nós vemos aquelas pessoas que nós imaginamos que elas não são merecedoras da graça de Deus, que elas não são merecedoras da bênção de Deus, pessoas que nos prejudicaram, pessoas que nos ofenderam, pessoas que nos machucaram, e a gente vê aquelas pessoas sofrendo, e olhamos altivamente e nos alegramos. Isso aconteceu com esse povo quando Jerusalém foi cercada pelos exércitos, e alguns de Jerusalém escapavam. Os edomitas estavam ali para passar a rasteira, pegar eles e devolver lá para dentro para os inimigos. Uma vingança tardia contra o seu irmão. A raiz de amargura contamina até um povo todo. E olha o versículo 12, que serve para todos nós aqui. Diz assim: mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da sua angústia. Essa palavra aqui define muito bem, né? Não devias olhar satisfeito, versículo 13, ali no meio, para o dia da calamidade do seu irmão. Quantos aqui se alegraram já quando alguém que você não gosta, de repente deu uma zebra na vida dele? Alguém que te fez mal, e você chega em casa gargalhando.
Era isso que estava acontecendo aqui com Edom. Por causa da sombra, por causa das marcas, por causa das feridas que não foram tratadas, que ficaram ocultas. Quanto tempo que se transferiram. Não é maldição hereditária, não. É que nós ensinamos para os nossos filhos aquilo que cremos. E vai passando. Os descendentes de Esaú foram exterminados. Não aqui. Eles foram enganados pelos seus amigos, os confederados. Eles desceram do Monte Seir e foram capturados. E tinha uma chance apenas deles sobreviverem. Sabe qual que era? A proposta era a seguinte: vocês edomitas, para não morrerem, vocês aceitem o Deus de Israel e sejam circuncidados. Sabe que ser circuncidado era a porta de entrada para virar judeu, né? Prosélito. E eles, a contragosto, tiveram que aprender a habitar, conviver com os judeus, circuncidados, alguns que sobraram. E estes alguns foram chamados de Herodes. Com o tempo eles tiveram uma proeminência sobre o povo, tornaram-se... Porque assim, quando os judeus foram dominados pelo Império Romano, Roma pegava alguém que o povo não gostasse para fazer líder. Está entendendo? Para evitar aqueles conchavos que poderiam resultar em rebelião. Então, quem que o judeu não gostava e que não gostava dos judeus, e que estava lá no meio deles, que poderiam ser reis ali no meio deles, eram os edomitas, que agora eram chamados de os Herodes. Lembram de Herodes? Tentou matar. Que matou, na verdade, as criancinhas na época de Jesus. Mas o último Herodes de que se ouve falar, que era dessa descendência, ele se chamava Herodes Agripa. E quando Paulo foi preso, Paulo fez a sua defesa diante de Herodes Agripa e falou de Jesus. E Herodes falou assim para Paulo: Paulo, por pouco me persuades a me tornar um cristão? E Paulo responde: por muito ou por pouco, que não só tu, ó rei, mas que toda a nação se torne cristã. E Herodes Agripa olhou para Paulo e disse: sobre isso, qualquer dia desses, ainda te ouvirei. Nunca mais se fala dele. E ali, nunca mais se ouviu falar também de outro Herodes. Ali, creio que foi a última oportunidade de se redimir um povo. E ele disse: não, te ouvirei outra hora, deixa para depois. Questões interiores são para ser resolvidas hoje. Não é para deixar para depois. Amanhã pode ser muito tarde. E nós não imaginamos aquilo que nós fazemos hoje. E regamos e colocamos, como é que a gente chama para fazer a planta crescer?
adubo naquelas emoções horríveis da nossa sombra. Nós não imaginamos o resultado disso depois, sobre os nossos descendentes. Tudo isso tem que ser tratado agora, pelo sangue de Jesus, pelo perdão que Jesus concede, pela graça do Senhor. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás em caminho com ele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque podemos abrir as Escrituras e receber instrução para a nossa vida. O Senhor é aquele que conhece cada coração aqui, Senhor. Por isso pedimos nesse momento que o Senhor esquadrinhe, perscrute profundamente os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, por caminho eterno. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor. Nesse momento, quem estiver preparado para entregar dízimos e ofertas, poderá fazer nesse momento.
decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, brilharás sim na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, de tu tens a escolha, vida ou morte tu vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Vamos nos colocar em pé, vamos orar então por aquela família que está de luto e também orarmos pelo irmão do Romildo, que ainda a cirurgia foi adiada, né? Então vamos pedir a graça e a bênção de Deus e orar pelo Romildo também e a cirurgia dele, né? Que deve vir por aí, né? Então vamos nos colocar diante do Senhor. Senhor, queremos colocar todas essas questões diante do teu altar. Queremos colocar aquela família, ó Deus, que está passando por um momento tão complicado, tão difícil, agora, hoje, neste momento. Pedimos então que o teu Espírito esteja agindo naquele lar, que corações possam ser consolados. Pedimos por aquela mulher que perde então o marido. Pedimos por aquele menino, Lucas, que está agora num processo de adaptação tão terrível, mas reconhecemos que o Senhor tem todo o poder também para levantá-lo da cama, Senhor. Porque assim como disseram que Ele não moveria os braços, e Ele os move, assim também acreditamos na Tua graça, para que Ele possa se levantar daquele leito, caminhando a Deus, e tendo a sua vida reestabelecida na normalidade, ó Deus. Nós te pedimos isso. Pedimos pelo irmão do Romildo, colocamos ele diante do teu altar, pedimos a restauração completa dele, pedimos que aquela decisão que ele tomou fique cada vez mais firme no seu coração. Peço a Deus pelo Romildo também, pela cirurgia que ele precisa. Sabemos que o Senhor pode curar sem cirurgia, mas também sabemos que o Senhor utiliza a medicina, os médicos, e nós o colocamos diante do Senhor. Colocamos a tua igreja diante do Senhor e pedimos a graça do Senhor e o crescimento, ó Deus, que possamos, ó Deus, agir de forma a promovermos também, a facilitarmos, ó Deus, esse desenvolvimento. Nos colocamos nas tuas mãos, pedimos a tua proteção, a tua graça sobre cada irmão e cada família, a tua proteção, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, dê um abraço do seu irmão.